Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no nosso canal Simplesmente Chico. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que ilumine a todos nós em mais essa reunião de estudos da doutrina espírita, assim como da filosofia e dos valores kardecianos. Compondo a mesa de estudos, está aqui comigo a Fábia, minha esposa. Boa noite, Fábia. Boa noite. Na operação ali técnica, o Felipe, meu filho. E sempre, claro, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e os irmãos da equipe trabalhadora espiritual, sempre com a gente. Sejam todos bem-vindos e rogamos a Deus que seja uma reunião proveitosa. Na nossa última reunião, nós paramos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Em qual capítulo, Fábio? Nós paramos no capítulo 5. Sim. Item 14. Item 14. Para quem segue a gente por este Evangelho, por este daqui, a página número 82. 82. Tá? Quem for procurar em outros evangelhos, né? Porque eles mudam assim a configuração. É o capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Item 14. Ok. Então, enquanto procuram aí as páginas, se acham aí é o item 14, né? Isso, o suicídio e a loucura. Exatamente. Perfeito. Então, enquanto procuram aí, não podemos deixar de desejar que todos tenham passado uma ótima Páscoa, né? Foi aí o sábado de Páscoa. Domingo, né? Foi domingo, sábado. Domingo de Páscoa. E não podemos deixar também de levar nossos sentimentos a todos os nossos irmãos católicos, pois na segunda-feira, né, o Papa Francisco fez a sua passagem, né, para o plano espiritual. Foi o seu desencarne. Então, a todos os nossos irmãos católicos, todos os simpatizantes, né, e a todos nós que sempre ouvimos o Papa, admiramos o seu trabalho, a todos os nossos mais elevados sentimentos, né, Fábio? Perdão. De todos nós aqui do canal Simplesmente Chico. E rogamos a Deus que o próximo Papa seja uma pessoa que saiba trazer para a religião a paz, a comunhão e a união dos cristãos, independente da religião específica de cada um, né? Pois nós cristãos somos todos irmãos. Então rogamos a Deus que o próximo Papa tenha também esse viés, né, de união dos povos, das religiões. Que assim seja. Então vamos aos estudos? Vamos sim. Página 82 do capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os aflitos, item 14, o suicídio e a loucura. Isso. Né? Uhum. Então, pedi para você Vamos fazer seguir? a leitura, tá ok? Ok. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade
que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Certo. Então aqui no início nós já temos aqui que o suicídio, né, que vem junto com a loucura, né, ele geralmente é o efeito das vicissitudes que nós não damos contas, né, que as pessoas não dão conta de suportar. Mas não podemos esquecer que Deus, na sua infinita perfeição, benevolência, Ele não coloca em nosso karma, em nosso dizer assim, missão, uma grama a mais do necessário que temos que passar. Todos nós aqui, não há sequer um fio de cabelo a mais, né, do que nós somos, não vou dizer nem devedores, mas necessitados, né? Pois sabemos que aqui as nossas vicissitudes, nossas dores, nossos karmas, como nós vimos no capítulo passado, são nós mesmos que causamos, seja nessa vida atual ou nas vidas anteriores. E Deus considera tudo, por menos que seja relevante, para nos tirarmos cada vez mais desse peso. Então tenha certeza que você que está com os seus problemas, você que está achando que não tem solução, que você não vai aguentar, você não está carregando 1 grama a mais, ou 1 milésimo, melhor dizendo, de grama a mais do que é a sua missão aqui na Terra. Mas mesmo assim, nós, fracos que somos, incrédulos que ainda somos, imperfeitos, mesmo assim, há momentos na vida que não conseguimos aturar, não temos força para suportar as nossas vicissitudes. Então, venha esse ato contra a nós mesmos, né? Mas é que mais fere a Deus, que é o ato de tirar a vida, né? Já que a vida é um ato divino de Deus, e não cabe a nós ceifá-la, nem de um irmão, muito menos a nossa mesmo, nossa própria. Mas também não devemos julgar, não devemos julgar esses irmãos que num ato de loucura, de desespero, alguns julgam de covardia, outros de
de coragem, né? Cai nesse ato horrível do suicídio. Mas quem somos nós para julgarmos? Quem de nós já não fechou o olho e falou, poxa vida, queria resetar, começar tudo novamente, né? Mas não é assim. Quer começar novamente? Tem que ser a partir dessa vida que está passando. Tem que ser através dos seus atos, através das pessoas que te cercam, né? Às vezes tem que trocar de ambiente, enfim. O resetar, o começar novamente, tem que partir, mas daqui mesmo. Não adianta você achar que cometendo uma loucura dessa, você vai desencarnar e vai, não sei para quem acredita em céu, você vai estar lá no céu para quem acredita em inferno, ou para quem, como nós, acreditamos na reencarnação. Não adianta você achar que você vai lá e vai voltar como era, perfeito, e tendo a oportunidade de iniciar novamente, de iniciar novamente da onde você parou. Não é assim, infelizmente não é assim. Felizmente, quando você parte para um ato tão desesperador, tão de tamanha violência, você não vai mais ser a mesma coisa, você vai dar vários passos para trás. E para você recuperar é muito sofrido. Então, o que você estava passando aqui na vida, por maior que fosse o sofrimento, maior que fosse o peso da cruz que estava carregando, você pode multiplicar por muitas e muitas vezes. Então nunca pense nisso, né? Ponha sempre Deus em primeiro lugar. Levante a cabeça e começar de novo. Não precisa ser em outra vida. Pode ser a partir do minuto seguinte. Vamos continuar? Desculpe se eu me alonguei um pouco, mas a introdução já é a introdução aqui já é uma lição, né? Então vamos continuar no item 15, por favor. Ok. Item 15. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. É o que é a vida humana,
em relação à eternidade, que pensa... Perdão, me perdi aqui. Se não bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então, no suicídio, aqui faz essa separação do suicídio consciente e do suicídio inconsciente, né? Aquele levado a um momento de loucura, um embriaguez, alguma coisa assim. Talvez até numa brincadeira, né? Já vimos muitos casos de pessoas brincar com armas de fogo, né? Ou brincar com perigo, né? Seja na altura, né? Seja como um animal perigoso, um animal violento, né? Você vai brincar com um cachorro, com alguma coisa assim, mais bravo, né? Mas acaba perdendo a vida por nada, né? Agora tá na moda selfie, né? Tirar a foto. Quantas pessoas não perdem a vida aí por causa de uma foto, né? Na beira de um precipício, escalando, né? Seja num esporte radical. Então ele faz essa diferenciação, né? Do suicídio, aquele por desgosto, né? Por loucura, por não querer mais estar nessa vida, e o suicídio inconsciente, que é através de um ato aí, um relaxo, né? E através dos estudos, né? Seja ele do espiritismo, seja das outras religiões cristãs, quem realmente crê, quem realmente deixa entrar a religião, né? Religião não é só ler, a religião não é só frequentar a igreja ou frequentar centro. Você tem que deixar a religião fazer parte de você. Deixar a religião fazer parte do seu dia a dia, né? E quem assim consegue, vai ser difícil, né? Ficar se encontrar num ponto de querer tirar a própria vida, né? Um ato tão violento, né, mesmo. Então, é em Deus, é nos irmãos, nos amigos, é no trabalho, no labor, no dia a dia, mas principalmente no trabalho da caridade. Lá você vai encontrar a força, lá você vai encontrar o remédio, lá você vai encontrar a força. É na caridade você vai encontrar a força de Deus. Então, tenha sempre no coração. Momentos difíceis todos passam. Todos. E não se iludam. Aquele que acha que a dificuldade financeira é a pior que tem. Não. Quantas pessoas aí que nós vimos aí no dia a dia, histórias contadas aí,
de pessoas ricas, pessoas milionárias, se deixa levar pela droga por causa de não conseguir ter um caminho na vida, né? Não conseguir ter um motivo, perde a alegria de viver, perde o sentido, e aí cai nas drogas, nos remédios. Quantas pessoas famosas, quantos artistas, né? Quantos cantores. Então, não pensa você que eu estou apertado, não tenho dinheiro, ou aconteceu qualquer coisinha, brigou com a namorada, né? Ou terminou um relacionamento. Terminou um relacionamento. A vida continua, sabe? Busca sempre a força em Deus. Não vê motivo para levantar da cama, procura ajudar. Quando você ajudar alguém, primeiro momento ali, eu sei que vai ser difícil, não é fácil. Eu passei por um momento difícil. Eu passei por um momento que quando amanhecia o dia, me dava vontade de chorar, me dava vontade de sair da cama. Eu tremia, eu suava. Passei por isso também. Todos nós temos os nossos momentos. E aí você vai, enfrenta esse medo, vai tremendo, vai suando, vai chorando, e levanta e vai. Vai, ajuda, acha uma instituição para fazer parte. Faz qualquer coisa bem pelo outro. Você vai ver que a segunda vez vai ser um pouco mais fácil. A terceira vez vai ser mais fácil ainda. Quando você vê, você está morrendo de vontade de ir lá. Você vai com alegria, com vontade. Você vai com amor. Você que vai querer que chegue logo o dia de você ir lá ajudar. Sabe? Então não se deixa bater. Não se deixa. É lógico, às vezes tem situações que não é nem nós, assim, diretamente. Já aconteceu já. A gente vê. Às vezes um pai, uma mãe complicada, difícil de lidar. E um jovem aí, sabe? Mas pensa assim, a vida é sua, não é do seu pai, da sua mãe, a vida é sua. Vai ser um período difícil, tem que ficar na guarda dos pais, sim. Aí, aguente. Tudo passa. Tudo passa. Chico sempre falava, tudo passa. Mais que o Chico sofreu na infância, né, na mão daquela a sua madrinha, né, que ela tinha problemas mentais. Mais que ele sofria, levava garfadas na barriga, apanhava, passava fome, né? E ele resistiu. Até que um belo dia, seu pai veio buscar ele de volta. Então, tenha força. Eu sei que às vezes o problema não é financeiro, não é um problema que você tem, às vezes, arrumado. Mas se você está ali, é porque você tem que passar. Então tenha força. Sempre procure a Deus e a caridade, né? Vamos ver o que mais tem aqui pela frente. Item 16. Isso. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou
aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-lo desta ideia? Que compensação poderiam oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale tirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Certo. Então, como estava falando, quando você tem uma religião, quando você crê em Deus, né? Mesmo que não seja a espírita, né? Você se apega, né? Você não vai simplesmente desistir da vida. Mas para aqueles que não creem em nada, né? Acha que a vida é simplesmente a fusão de células, né? Nós somos só uma fusão de células e mais nada. Então acha que dando fim ao corpo vai ao nada, né? Que fala, vai para escuridão mas pobre desses. Pois o sofrimento não é eterno, porque tudo passa. Mas o sofrimento é longo e pesado e triste. Quando você, de um ato assim, por covardia, por fraqueza, aí você vai sentir, lá vai ver os rangers de dentes, os gritos e o sofrimento. É muito triste. Triste para quem vai, triste para os que ficam. Pois você vai estar dando fim, não somente na sua vida, mas todos que têm algum sentimento por você, né? Pois uma morte natural ou uma morte acidental, por mais doloroso que seja, o tempo vai fazendo a gente aceitar, né? Mas uma pessoa que tira a própria vida sempre fica aquele sentimento, né? O que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter ajudado, né? Por que eu não aconselhei mais? Por que eu não escutei mais? Então, é muito triste. É um dos piores atos, né? Para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo.
E só lembrando que o suicídio também se dá para quem tem vícios, quem consome bebida alcoólica, fuma, né? E tudo que também a gente consome que faz mal para o nosso corpo, alguns também são considerados como suicídio, né? Porque a gente não cuida, né, do nosso próprio corpo. É que aqui é uma forma direta, né, a matéria, mas você levou, assim, lembrou, no desencarne, muitas vezes a pessoa vai pro vale do suicídio, né? Você fala, mas como? Eu não era pra eu estar aqui. Não foi suicídio, não? Exatamente, não, acho que não, né? Não, mas você sabia que você estava fazendo mal para você mesmo. Você sabia que seu fígado já não aguentava e você continuou a beber, seu pulmão já estava ruim, você continuou a fumar, né? Ou o uso de alguma outra substância. Sim. Você sabia que aquilo ia te levar à morte e você continuou. Hoje com as cirurgias estéticas também vão os suicidas, né? Porque tanta preocupação também. Então ele entra nesse que é um suicida inconsciente, né? Deixa o vício falar mais alto, deixa a vaidade, né? Então é um tipo de suicídio, sim. Não é o direto, não é esse aqui, mas é também um suicídio. E essa frase que o Felipe colocou aí, Felipe? Muito bom, veio, né, Felipe? Bem a calhar. Você lê para nós? Às vezes não sei se dá para pegar lá. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece converger para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Muito lindo. Né? Quando você acha que para você tudo acabou, sempre tem o amanhã. Sempre tem o amanhã. Sempre tem o amanhã. O sol vai nascer novamente, você tem um dia novo para começar tudo de novo. Todo dia é um recomeço, né? Isso é muito bacana. Agora nós estamos indo para o item 16. 17. Não, 17, desculpa. Aqui na outra página. É o último item para concluir o capítulo. Item. Você faz a leitura, por favor? Perfeito. Ó. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado
pela experiência. Certo. Como já havíamos dito aqui, o sofrimento depois do desencarne de um suicídio, ele não é eterno, mas nem por isso ele é menos sofrido, né? Pois há muitos relatos de espíritos que passaram pelo suicídio. É muito triste. São relatos de desespero, de dor. E não pensa você, porque você não está mais encarnado, que você não tem mais essa veste de carne e osso, que você não sente dor, né? No plano espiritual você sente a dor, você sente a fome, a sede, sabe? Muito pouco muda. E é muito triste. E esperamos que cada vez mais esse mal vai se acabando, né? Porém, é o que você falou. Quando a gente vê essas pessoas caídas na droga, né? Nas ruas, as chamadas cracolândias, né? Ali você já tem uma noção que é o que é a região ali do umbral, né? É muito triste. Cada vez que eu vejo na televisão, eu nunca atravessei ali em São Paulo, nessa região. Mas quando eu vejo na televisão já dá uma tristeza, imagina ali. É muito triste. Irmãos que estão no caminho do suicídio, né? Abrir mão da vida, abrir mão de tudo, da família, de filhos, ou de pais, abrir mão de tudo. Só sabem ficar ali, à mercê da droga, né? É muito triste. Não estamos aqui para julgar, não sabemos como caíram ali. Só estou aqui falando da tristeza. É muito triste para eles, é muito triste agora, e vai ser muito mais triste no desencarne. E para nós, o que nos resta é oração. Quem estiver mais perto, quem tiver condição de ajudar de uma forma ou de outra, em oração, porque é trabalho voluntário, qualquer coisa que ajude. Mas quem está longe, como nós aqui, é a oração. E por que a oração? Quando você está no seu leito ali, você elevar o pensamento a Deus em oração, saiba que aquela energia, aquela luz, ela não é só para você. Pode estar um quarteirão daqui, uma pessoa em sofrimento, sabe? Na casa vizinha, quem sabe uma pessoa pensando no suicídio. E quando nós oramos, nós damos força para que nossos irmãos espirituais possam estar mais próximos, ter mais força para intervir esse irmão encarnado. Seja através do pensamento, né? Através da energia, como um passe. Quando você está orando, você dá força para os irmãos espirituais dar um passe nessa pessoa, né? Então, por isso a importância da oração. Ela não é só para você. A gente pede para nós, mas ela vai além. Ela tem força, ela tem força. Poder, né? Tem até um caso do Divaldo, né? É. Ele... Pode contar para nós. Adoro os casos. Não, ele foi diagnosticado, né? Com
com câncer. Sim. E ele já está com 97 anos, né? Sim. E um período agora, recente, ele foi hospitalizado, passou por algumas outras cirurgias, né? Teve repouso. E ele foi chamado pelos irmãos espirituais que passaram para ele que ele tinha mais um pouquinho, né? Deram mais um período para ele. Aí você fala, mas por quê? São tantas pessoas que pediram por ele, né? Deram mais um tempinho, né? Ele tinha mais um pouquinho para dar aqui na Terra. Então, assim... E no momento que estamos precisando, nosso país está precisando muito. Ele foi tantas orações em benefício do Divaldo, por ele levar a palavra, por ele dar força para muitas pessoas através da palavra, né? E através dos trabalhos que ele faz, que são excepcionais, os trabalhos que ele faz com as crianças, né? Com os jovens. Então, muita oração que fizeram para ele. E os amigos espirituais falaram, você tem mais um pouquinho, né? Mais um tempo extra, né? Então, assim, parece que não, mas as orações, as pessoas que fazem o bem, quando vem, por exemplo, uma doença que é devastadora na nossa vida, né? Na vida de qualquer pessoa, ele diz que não sentiu a dor, que ele passou bem, que ele teve uma recuperação boa. Então, tudo isso, além de ser o bem que ele faz, é o bem que ele recebe. Por isso que tudo que nós damos, e não é valor, o valor maior é o valor do bem, tudo que nós fazemos para o bem, ele retorna. E o Divaldo está aí a prova que recebeu de volta mais um pouquinho. Então, que já era para ele já ter ido, e ele está ainda, e continua trabalhando na idade dele de 97 anos. Né? É um exemplo para todos nós, né? Que somos espíritas. O trabalho dele é Mansão do Caminho. Mansão do Caminho. Né? Onde ali ele atende muitas e muitas crianças. Ele acolhe as crianças, né? E muitas. Salvador, na Bahia. Exatamente. Quem não conhece, pesquisa. Mansão do Caminho. Pesquisa, ajude, assista os vídeos. Que é exemplo para todos nós. E aqui encerrou esse capítulo, né? E aí segue para o próximo capítulo, Instruções dos Espíritos, Bem Sofrer e Mal Sofrer. Certo. Hoje foi uma leitura, né? Uma aula, né? Falar triste. Sim, triste. Mas por que também não benevolente, né? Quem sabe alguém estava precisando escutar, né? Eu acho que eu já contei a história aqui também de Valdo, conta. Mas um momento bom de repetir, né? Quando ele estava em viagem, não lembro se nos Estados Unidos ou algum país ali da Europa. Bom, mas no estrangeiro, onde ele não tinha a palavra, né? Não sabia falar, muito pouco, né? Falava. E quando ele estava no hotel, lembrei, acho que foi em Londres. Ele estava no hotel, desceu para jantar. O guia dele, a Joana de Ângeles. Joana falou para ele abraçar o garçom. Falou, dá um abraço no garçom. Aí ele, como que eu vou fazer isso? Aqui as pessoas não se tocam. Não é que nem no Brasil.
né? Que você cumprimenta, você abraça. Aqui, se eu fizer isso, vai causar um... É estranho, né? É. Bom, e ele ficou com aquilo, como é que eu faço? Até que veio a intuição, e ele chamou o garçom e falou que tinha que tomar um remédio, e falou se ele poderia fazer um chá. Que ele gostava de tomar esse remédio com chá. E o garçom pegou, foi e trouxe o chá. Aí quando ele trouxe o chá, ele aproveitou. Agradeceu o garçom pelo chá, né? Uma hora que não era para ser servido. E deu o abraço. Um afetuoso abraço. E depois o garçom perguntou quem ele era, né? E aí com o intérprete e tal, ele falou que era do Brasil, estava indo dar uma palestra e deu um livro autografado pro garçom. Aí no outro dia que ele já ia embora, o garçom estava esperando ele. E aí ele falou: ontem era o meu último dia aqui na Terra. Ele era de um outro país, também estrangeiro. Foi para Londres para trabalhar e trazer a família, mas não conseguia. Tudo é muito caro, custo de vida. Então ele trabalhava, fazia sem descanso, mas não conseguia juntar o dinheiro para eles virem. Malemar conseguia mandar o dinheiro para eles lá se alimentarem. E ele falou que era o último dia, ele já tinha decidido que era o último dia dele na Terra, que chegando em casa ele ia se suicidar. Então, você vê como os espíritos agem, né? E ele deu o abraço e conseguiu, né? E aí, ela, sentindo essa energia nele, pediu para que pro Divaldo dar esse abraço. E ele falou: aí quando você me abraçou, me tratou como ser humano, porque lá são muito frios, né? Você me tratou como um ser humano. Você me deu um abraço, me deu atenção, me deu um presente. Eu desisti. Eu resolvi tentar de novo, acreditar no mundo de novo, né? Na humanidade. Então que fique para todos, né? Espero que todos que nos assistam estejam ótimos, mas que fique, que conte essa história, né? Quem sabe alguém um dia vai precisar escutar, né? E assim vamos nos despedindo. E aquele que estiver triste, que receba esse abraço. E receba, né? Receba esse abraço afetivo, né? Conte sempre com a gente. Deixa aí nos comentários. Quem quiser deixar um nome para nossas orações, né? Nosso caderninho está sempre aberto aqui. Já falei, quando a gente começa, antes de começar a gravar, nós fazemos as nossas orações. No término também fazemos as orações, e os nomes estão aqui nos cadernos, nas mesas, aqui, sempre pedindo por todos, tá? Nunca desista. Nunca desista. Por pior que você acha que está sendo, né? Que está acontecendo com você, pode ter certeza que tem gente muito pior. E querendo viver. Pode ter certeza que tem pessoas sofrendo nos leitos dos hospitais que dariam tudo para ter um dia de saúde, né? Pode ter certeza que você não é o único. Nós estamos aqui nessa terra para resguardarmos, para cumprir com a nossa missão. Cumprir com a nossa missão. Que nós mesmos escolhemos. Então,
e nos resgatarmos as nossas faltas. Então, seja forte, tenha sempre Deus junto, né? Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, que tanto sofreu aqui. Agora na Páscoa foi um dia de reflexão, né? Um dia de nós revivermos tudo aquilo que Jesus, nosso Mestre, fez por nós, né? Tenha sempre Ele como exemplo, né? E nunca desista, nunca baixe a cabeça, sabe? O mal vai estar sempre ali querendo te desanimar, né? Seja através de sonhos, seja pessoas mal intencionadas, pessoas invejosas, né? Pessoas que não querem. Ele sempre vai estar espreita. Sempre vai ter alguém para te derrubar, querendo te. Mas vai ter 1000 querendo o seu bem. Seu bem. A diferença é que quem quer o seu mal, ele vai estar ali te azucrinando. E milhões que querem o seu bem, vai estar de longe, orando, pedindo. E às vezes não aparece, às vezes você não pensa. Não, às vezes você acha que não tem ninguém. Mas tem milhões querendo o seu bem. E 1 ou 2 fica te azucrinando aqui, né? Faz mais barulho. Faz alvoroço. Porque o mal, ele tem que ganhar pelo alvoroço, pelo barulho. Exatamente. Sabe? O bem é silencioso, é discreto, mas sempre vence. E sempre vence. Se sempre Deus quiser. Prevalece. E que todos possam estar aí com Deus. Todos possam estar bem. Sabe? Que amanhã seja um dia maravilhoso para todos. Não desanime. Não dê chance para tristeza. Né? Todos estejam bem. Fiquem todos com Deus. Com muita saúde. Com muita paz. Com Deus. Sempre no coração. Coração. Fala, Deus tá, a gente fala coração, Deus está em tudo, né? Em tudo. Em cada célula, em cada átomo de energia do nosso espírito, em cada célula do nosso corpo. Porque Deus nos fez. Nós somos a energia de Deus, né? Deus é vida, né? Então Deus é vida. E Jesus sempre ao nosso lado. Sempre olhando por nós. Nossos anjos da guarda, né? Só temos que agradecer. E agradecer a vocês que estão com nós aí, juntos estudando, conhecendo um pouquinho, né? Espero que estejam gostando. Um abraço a todos. Obrigado, Fábio, mais uma vez, por estar comigo nessa missão, de poder levar um pouquinho do Evangelho para os lares. Obrigado, Felipe. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço. Fique com Deus.